Olá, prezados colegas da São Lucas. Aqui é o do professor Leandro, da Nefrologia, continuando nossa discussão sobre algumas dicas nossas de como construir EAD. Eu gostaria de comentar que o nosso EAD mudou completamente agora em 2020. A gente tinha 60 alunos mais ou menos até 2019, então o grosso das nossas atividades era um fórum de discussão. A gente colocava um caso e os alunos iam discutindo esses casos, né? E a gente ia participando da discussão, fazendo perguntas, comentando as respostas dos alunos durante toda a semana, em grupos de 15 alunos, 20 alunos, durante a semana, que era o grosso da nossa discussão, eram fóruns. Só que agora em 2020, com 120 alunos, aí ficou inviável fazer todos esses fóruns, então a gente redesenhou o nosso EAD. E como que a gente está fazendo agora as atividades da semana? Então veja que a gente dividiu, né, depois desse módulo inicial cheio de orientações, material de apoio, suporte, a gente dividiu os assuntos que a gente aborda no EAD em 6 semanas. Então a gente tem a semana da lesão renal aguda, semana da síndrome nefrítica, a semana da síndrome nefrótica, a semana da doença renal do diabetes, semana da hipertensão arterial e finalmente a semana da doença renal crônica. Em cada uma dessas semanas, como é que a gente organizou aqui as atividades? Então começa com as orientações, os alunos entram e veem aqui uma introdução, quais são os objetivos, né, que eles até se situam o que ele tem que estudar durante a semana, algumas sugestões de leitura que a gente preferiu, guidelines, né, diretrizes e artigos de revisão em português, para os alunos acessarem, não terem tanta dificuldade. E a próxima atividade aqui é um caso clínico, então todas as semanas tem um caso clínico que a gente coloca, né, contando a história do paciente, os sintomas, exame físico, e a gente já coloca aqui algumas perguntas que ele tem que responder na tarefa 1. E aí a próxima atividade dele, ele pode anotar essas perguntas, e a próxima atividade é assistir as videoaulas que dizem respeito a esse conteúdo da semana, que estão organizadas aqui a seguir. Então a ideia é que ele tenha já as perguntas que ele tem que responder, assistindo esses vídeos aqui, no meio dos vídeos ele vai encontrar as respostas para essas perguntas, né? E aí depois de assistir esses vídeos, pode baixar os slides aqui inclusive, a próxima atividade é responder a tarefa da semana, que a gente colocou aqui. Então aquelas mesmas perguntas que estavam lá embaixo do caso clínico, ele vai ter que agora enviar a resposta dele. A gente colocou aqui um limite, né? Então a semana a gente abre na segunda, os alunos têm que responder até na meia-noite de segunda para terça, responder essas 3 perguntas, que são perguntas bem objetivas, bem simples, mas que ele precisa assistir o vídeo, né, e aplicar esse conhecimento do vídeo ao caso clínico para conseguir responder. Aqui os critérios de avaliação, é bom ter uma rubrica aqui certinho, dizendo os itens que a gente vai avaliar de cada resposta, e o aluno envia essas respostas de forma individual. Tá? Então eu vou voltar lá na página inicial, e a gente construiu a semana de uma maneira sequencial. Então assim, isso você pode configurar aqui, ó, se você entrar aqui nesse módulo, né, que é o módulo então, que é da semana 1 da lesão renal aguda, na configuração do módulo, se for em editar, você pode colocar aqui pré-requisitos. Então a gente colocou aqui, ó, que os alunos têm que passar pelos requisitos em ordem sequencial. Então você pode ir colocando o que você quer que ele faça. Então a gente colocou, obrigatoriamente ele tem que acessar aquelas orientações da semana, ler o caso clínico, assistir o vídeo, enviar a tarefa, e cada um desses é pré-requisito para o próximo. Então se o aluno não fez as atividades anteriores, ele também não vai conseguir acessar as demais atividades da semana. Então depois da tarefa 1, a gente tem a continuação do caso, em que solta um pouquinho mais de informação, deixa um texto sugerido para eles lerem, que deve ter no texto a resposta para as novas perguntas que a gente estabeleceu aqui na continuação do caso, e depois tem uma outra tarefa que ele tem que responder, mais 3 perguntinhas objetivas, que ele tem que responder até a quarta-feira, meia-noite. Só que é sequencial, se ele não fez essas primeiras, ele não consegue acessar as seguintes. A gente preferiu montar dessa maneira, porque é uma forma de você garantir que o aluno pelo menos seja exposto, né, a esse material aqui que a gente queira que ele acesse, né, para aprender aí o mínimo do conteúdo que a gente quer que ele aprenda durante a semana. Então ele tem que no mínimo abrir a página do vídeo. A gente não consegue aqui configurar que de fato ele assista o vídeo, né, até o final. O Blue não tem essa opção, eu adoraria se tivesse, mas não tem. Ele tem que pelo menos abrir a página onde estão os vídeos e aí conseguir ir andando, né, de atividade em atividade, seguindo a sequência da semana. Então aqui a tarefa 2, que ele envia, né, até a quarta-feira meia-noite. Depois a gente faz um Kahoot na quinta-feira, que são algumas questões assim gerais sobre o conteúdo da semana que eles respondem no Kahoot. Então a gente criou
um challenge, né? um desafio no Kahoot, que o challenge as pessoas podem responder sozinhas no seu celular, cada uma na sua casa, não precisa estar todo mundo junto ao mesmo tempo. Então você cria isso aí de challenge no Kahoot e põe aqui o PIN, né, que é o código do jogo, e a gente publica esse PIN só na quinta-feira. Então vejam que na página inicial a gente tem a opção aqui do que a gente quer que fique disponível, visível para o aluno. Se eu quiser, por exemplo, que o aluno não veja o Kahoot agora, é só clicar aqui, ó, publicar ou despublicar. E aí na quinta-feira, né, na verdade quarta-feira, meia-noite, aí a gente clica aqui e publica. Então daí o challenge, né, o código do Kahoot fica disponível para eles durante toda a quinta-feira para responder. A gente também colocou aqui um fórum que a gente dividiu em grupos, que a ideia é o aluno, cada aluno mandar uma pergunta para o professor responder no webinar. Então aqui eles propõem, né, dividido em grupos, né, que daí a gente consegue, dividindo entre os professores, avaliar certinho as respostas, né, o que eles submeteram para a gente. Então eles mandam várias perguntas, a gente seleciona essas perguntas na quinta-feira à tarde, e na quinta à noite aí a gente faz um webinar no Zoom, né, então uma discussão ao vivo, onde a gente vai comentar então os erros mais comuns deles nas tarefas da semana, que a gente avalia tarefa por tarefa e dá feedback individual para cada resposta dos alunos, uma por uma. Então a gente até já sabe os erros mais comuns e comenta esses erros mais comuns nesse webinar. A gente comenta também os erros, acertos do Kahoot, né, principalmente as questões que eles mais erraram. A gente faz uma revisão disso aí no webinar de quinta-noite, e também responde as dúvidas mais frequentes ou as melhores perguntas que eles mandaram nesse webinar de quinta-feira. Faz tudo isso no webinar de quinta-noite. E finalmente, né, para o aluno que ainda fica com dúvida de alguma coisa da semana, algum assunto, alguma coisa relacionada ao caso clínico, ao conteúdo propriamente dito, a gente ainda oferece aqui o fórum de discussão e dúvidas da semana, que daí cada aluno encaminha suas perguntas e a gente responde o mais rápido possível. Vejo aqui, por exemplo, no grupo do Carlos, os alunos perguntaram algumas coisas, o professor Carlos responde, então ainda consegue sanar algumas últimas dúvidas dos alunos aí, dividido por grupo. Então todos os professores têm a responsabilidade de entrar nessas atividades toda semana para responder, para não deixar aluno sem resposta nas suas indagações. E tudo isso de forma sequencial. E por último a gente oferece aqui, né, o webinar da quinta-noite, para quem não conseguiu conectar e assistir ao vivo, fica gravado, o próprio Zoom faz isso de gravar o vídeo. Aí a gente pega o vídeo, sobe para o YouTube na sexta-feira, e está aqui o webinar da quinta, né, a partir da sexta já está disponível para os alunos que ou não conseguiram acessar ao vivo ou que querem rever, né, ficaram com dúvida, pode assistir de novo na sexta-feira ou quando quiserem, fica disponível durante o resto do curso. E aí a gente vai andando aí semana a semana, né, com as atividades da nefrologia. Então essa aqui é a semana da nefro, são todas essas atividades. Aí na semana seguinte, agora a gente vai abrir seminefrítica e a mesma sequência. Então a ideia é que assim, a primeira semana seja um conteúdo mais fácil. No caso aqui, lesão renal aguda, o professor Carlos já tinha discutido bastante na primeira semana presencial, que é uma semana que ele dá antes do começo do EAD. Então é um assunto que os alunos já têm uma certa intimidade, já discutiram, já aprenderam, pelo menos já viram, né? Então é um assunto mais fácil até para eles se adaptarem aqui às atividades, conhecer os recursos da semana. E aí da segunda semana em diante, aí o bicho pega, a gente põe assuntos mais difíceis, casos mais complicados, que eles realmente têm que estudar, têm que ler, senão eles não conseguem responder as perguntas. Tá? Então essa aqui é a organização daí das semanas da nefro.